Graça e paz, amados. Bom, eu sou Denis Bofarim, seja muito bem-vindo a este canal. Bom, devido aos muitos questionamentos, dúvidas e perguntas que foram feitas nos comentários do último vídeo, alguns até eu tive que excluir, então por conta de algumas dúvidas, perguntas e questionamentos. Eu estou fazendo esse vídeo e vou fazer também um próximo onde vão ser esclarecidas todas as questões, vão ser tiradas todas essas dúvidas. Eu vejo que há uma grande confusão, as pessoas estão muito confusas, elas não estão sabendo em que acreditar direito. Então assim, eu vou fazer esse vídeo e não percam um próximo também, que é uma continuação desse, que é muito importante também. Então, para começar aqui, para a gente já ter uma ideia. Jó 42:2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrados. E qual foi o plano de Deus? Qual foi? Vamos ver. Em Romanos 8, versículos do 20 ao 21. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Então, por causa do próprio Deus que a sujeitou à criação, à vaidade, ela está sujeita então à vaidade. Para quê? Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, que é a nossa carne, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E como ele fez isso? Ele fez isso em Cristo. Mas calma aí, essa vaidade eu vou mostrar que realmente ele está se referindo à nossa carne. Como podemos ver em 2 Pedro 2,16. Porquanto proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, É só isso? Não é só isso. Olha outra passagem. Em Efésios 4:17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, olha só, os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Agora vamos para uma passagem muito, mas muito interessante. Vamos lá para Salmo 139, versículos do 14 ao 18. Que começa assim: graças te dou. Bom, lembrando que isto é um salmo, Davi está salmodiando. O que é um salmo? Salmodiar. Ele está louvando. O que é louvar? Louvar não é cantar. Louvar é elogiar. Davi está elogiando a Deus. E também se elogia a Deus com cânticos. Por isso se chama louvor. Um louvor para elogiar a Deus. O que no sistema religioso hoje muitos louvam o próprio homem e não a Deus. Só que para eles estão louvando a Deus. Mas voltando aqui, olha só, Davi está salmodiando e isto é uma expressão do próprio Davi para Deus. Olha só, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. E quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Vamos até o 18. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Aqui está todos os meus dias. Davi, ele está utilizando da primeira pessoa no singular, que é ele. No caso, é eu.
Eu, no caso, não eu, né? Mas no caso, Davi. Então, esse verbo, muitos religiosos, não estou falando só desta passagem, mas acontece que muitos religiosos não respeitam a empregação verbal. Eles pegam muito os verbos que estão na primeira pessoa do singular e costumam colocar na primeira pessoa do plural, um grande erro que eles cometem. Como aqui, ó, Davi está falando: escrito todos os meus dias. É os dias de Davi, é os meus dias e não os nossos dias. Que nossos é a primeira pessoa do plural. Do plural. Nossos é a primeira pessoa do plural. É nós, somos nós. Então não é isto, é não respeitar a empregação verbal. Aqui, ó, escrito todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Davi está se expressando para Deus. Isso significa que Deus contou todos os nossos dias e Ele conta todos os nossos dias? Então é isso que nós vamos ver agora um pouquinho. E olha só como esse tipo de linguagem era muito comum naquela época e principalmente Davi ele usou várias vezes nos Salmos. Vamos para outra passagem, que está em Salmos 56, vamos ver do 6 ao 9. Ajuntem-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Constante os meus passos quando sofri perseguições. Recolhestes as minhas, de novo ele está falando das dele, não as nossas, as dele. As minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Então as lágrimas de Davi estão escritas no livro de Deus? E elas estão recolhidas no odre de Deus. Então ele recolhe as lágrimas de todos nós. Se Deus ele recolhesse as lágrimas e escrevesse elas num livro, nesses últimos tempos com a pandemia, o céu estaria cheio de odres lá, cheio de lágrima e com vários livros, cada um com escrito com a lágrima 5.314. Então, ou seja, isso é uma figura de linguagem, isso é óbvio que não é literal. Davi, ele está se expressando para Deus, ele está salmodiando. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Mas é só em Salmos que tem? Não é só em Salmos. Vamos para outra passagem. Malaquias 3, versículos 14 e 15. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade, prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Vamos até o versículo 17, 16 e 17 agora. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia, havia um memorial. Essa palavra memorial, em outras traduções, está um livro. Há um livro, mas aqui está memorial. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Era muito comum essa linguagem naquele tempo, porque tudo o que eles faziam, eles escreviam em livros, assim como todos os relatos da Bíblia, eles escreviam para se lembrarem como memorial, assim como um estudo que eu já trouxe aqui em um vídeo bem antigo sobre tefilins, aquelas caixinhas do fariseu que ficavam na testa e ficavam na mão também,
do lado do coração. Aqueles teflins eram contidos versículos do Talmud, da Torá, para eles se lembrarem das passagens bíblicas. E agora uma passagem também muito importante em Jó. Vamos lá, para Jó, capítulo 14, versículos do 1 ao 5. E esta vai nos ajudar a esclarecer muita coisa. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abres os olhos e os fazes entrar em juízo contigo? Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém, visto que os seus dias estão contados. Os seus dias estão contados, prestem atenção. Contigo está o número dos seus meses. Contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem pusestes limites, além dos quais não passará. Então ao homem colocou limites dos quais não passará. Mas aqui quando ele fala os teus dias estão contados e os números dos seus meses, será que é porque Deus contou cada dia de nossas vidas? Será que é isso? Então vamos voltar ao Salmo, que nós vamos ver o que significa que Deus, o homem, puseste limites além do qual não pode passar. Salmo 90, versículos do 8 ao 10. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, e, sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então, se Deus escreveu todos os dias da tua vida, ele não é soberano. Porque se ele escreveu que o homem ele vai morrer com 70, ele morre com 70 se ele não tiver vigor. E tendo vigor, ele chega até os 80. Então Deus não é soberano, porque o vigor do homem frustrou o plano de Deus. E enganou Deus enganou Deus por 10 anos. E ele passou a morrer com 80. Então Deus ele não escreveu todos os dias da sua vida. Deus ele colocou limites nos dias em que o homem viveria. Mas por que isso? Porque antes do dilúvio, os homens eles viviam quase 1000 anos. Como Matusalém, que chegou a 900 e pouco. Eles viviam muito. Só que por causa da maldade, da iniquidade, da desobediência do homem, Deus ele foi diminuindo a vida do homem, o quanto ele viveria, até chegar nesse ponto. É lógico, aqui ainda não é literal. O homem ele não vive 80 e morre. Não. Alguns ainda ultrapassam um pouquinho. Mas o que ele está dizendo é que Deus colocou um limite. Que quando se passa isso, é que o homem ainda tem vigor. Alguns têm mais vigor e ainda passam um pouquinho mais. Só que é claro, todos aqueles que passam e que ultrapassam, eles vão precisar da ajuda de outros, já não estão com aquele vigor todo, ficam dependentes de outras pessoas, principalmente dos familiares, e aí eles são dependentes de muitas outras pessoas. Então, seria cansaço e fadiga. Então, aqui, ó, vamos ler de novo aqui. E os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, é melhor deles é canseira e enfado. Se Deus escreveu todos os dias da tua vida e ele determinou que você vai morrer com 70, ele não é soberano. Porque o vigor do homem enganou Deus e frustrou os planos de Deus e fez com que o homem chegasse a 80. Então Deus não é soberano. Mas o que Deus quis? Deus ele colocou limite na vida do homem, do tanto de tempo que o homem viveria.
Então agora voltando ao começo lá de quando Deus, ele sujeitou a criação na carne, vamos entender o que significa isso, o que Deus fez e como ele fez. Ele fez isso em Jesus. Mas como isso acontece? Então vamos voltar um pouquinho lá nos versículos anteriores, em Romanos 8, versículos 17 ao 19. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Então lembrando que só os filhos eles recebem a herança, os que não são filhos não recebem a herança. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Tá vendo? Aqui sim, tem que empregar o verbo certo. Aqui está em nós, então são para várias pessoas. Está no plural, não é só para mim. Ou só para o autor que está escrevendo aqui. Tá vendo? Em nós. Essa é a diferença. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação de quem aqui? Dos filhos de Deus. Voltando nos versículos 13 ao 16, ainda vai dizer assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então Efésios 1, versículo 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de quem? Por meio de quem? De Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então essa foi a vontade de Deus, segundo o beneplácito da sua vontade em Cristo, em Jesus Cristo. Romanos 8, versículo 3. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando quem? Seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa. Olha só, enviando seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, a semelhança da nossa carne. E no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o quê? O pecado. Agora, olha que interessante. 1 João, capítulo 3, versículos do 9 ao 11. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do quê? Do pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Então, todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Nem aquele que não ama o seu irmão. Então, quem não ama o seu irmão não procede de Deus. Então, um assassino não assassina uma outra pessoa pela vontade de Deus. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nós amemos uns aos outros. Que nós amemos uns aos outros. Jesus, ele nos ensinou isso. Ele veio em carne para morrer na cruz, feito à semelhança do homem. Ele foi tentado na própria carne, como nós somos tentados, justamente para nos redimir da carne. A criação foi sujeita à vaidade para ser redimida dela. Em quem? Em Jesus Cristo. Então Jesus condenou o pecado na carne para que a corrupção da carne volte ao pó e o espírito seja vivendo em justiça, sendo filho de Deus. Ele então herda, sendo filho, ele herda
o trono, o reino, ele vai viver a vida eterna. Mas e o que não é filho? O que não pratica a justiça? O que não ama o irmão? Mesmo ele estando na graça, ele não amando o irmão, ele não é filho de Deus. Ele não pratica a justiça, por isso não é filho. Aqueles que não são filhos não são herdeiros. Então, o que acontece com aqueles que praticam a injustiça, que não amam o irmão, que matam uns aos outros, que vivem na prática de estupro, de assassinato e de várias coisas erradas? O espírito dessas pessoas simplesmente deixarão de existir, porque essa é a segunda morte. Essa é a morte no lago de fogo, que é uma figura de linguagem. Na verdade, o espírito deles deixarão de existir, enquanto dos eleitos que praticam a justiça e são filhos de Deus, o espírito desses vão viver a vida eterna. Agora tem uma outra coisa também. Lá em Apocalipse, capítulo 20, versículos 12, diz assim: Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro do quê? Da vida. Foi aberto e os mortos foram julgados, segundo as suas o quê? Obras, porque neste livro se escreviam as obras deles, conforme o que se achava escrito nos livros. Então nos livros eram escritos as obras deles. Agora, se Deus ele escreveu todos os teus dias, então isso aqui é uma profecia. O livro de Apocalipse ainda não aconteceu. Isso aqui é uma profecia e Deus ele vai abrir o livro e vai ler no dia e vai julgar você se ele escreveu todos os teus dias. Então isso aqui se torna uma profecia. Então o teu livro, quando você deixar esse tabernáculo, Deus vai abrir os livros e vai ler para você todos os dias que ele escreveu para você. E ali você vai ser julgado. E isso aqui para você é uma profecia. Isso aqui não pode ser já ter sido consumido no ano 70. Isso aqui não pode ter ocorrido lá para Israel. Porque se Deus escreveu todos os teus dias, então isso aqui ainda vai acontecer. Entende? Você consegue entender como algumas doutrinas que estão espalhando por aí é muito confusa, baseadas em versículos fora do contexto, não respeitando as impregações verbais contidas nos textos e pior, estão pregando um outro sistema. Não, mas olha só, vamos ver agora. Algumas perguntas, eu acompanho às vezes alguns canais de ateus e as perguntas que eles fazem é: por que Deus não faz nada durante as atrocidades que estão acontecendo por aí? Aí será que Deus não está fazendo? Um outro sistema diz que tudo isso é vontade de Deus, mas vamos ver o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 10, versículos 12 e 13. Aquele, pois, que pensava estar em pé, veja que não caia, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, isso é lógico que é para aqueles que estão em Cristo, e nós vamos suportar. Mas como eles, aqueles que cometem essas atrocidades, eles não estão em Cristo, então como eles suportariam isso então? Mas vamos ler outra passagem. Olha que interessante, 2 Coríntios 10, versículos do 3 ao 6. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Então Deus ele faz para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo pensamento à obediência a Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então Deus ele faz. Só que o que acontece então?
O que acontece é que tanto o sistema religioso como um outro sistema que se levantou agora, eles criaram bodes expiatórios para encobrir a verdade, para as pessoas não enxergar a verdade. Mas olha só um exemplo, eu disse sobre os ateus. Por que os ateus, então, eles não creem em Deus? E muitos, eles até colocam isso como exemplo. Mas é o seguinte, os ateus, eles não creem no Deus que a religião criou, mas muitos deles praticam justiça. Se muitos deles praticam justiça, eles são filhos de Deus. Se muitos deles amam o próximo, eles são filhos de Deus sem eles saber, sem ter esse entendimento, mas eles praticam a justiça. Já enquanto outros religiosos, eles mandam matar o marido. Eles vão orar na casa de algumas irmãs e estupram a irmã. Isso religioso, pastor. Ou seja, eles estão na prática da desobediência, na carne. Mas porque a religião criou um bode expiatório que é Satanás, tirando a culpa do homem e colocando em Satanás. Então tudo que o homem faz, a culpa é de Satanás. E agora um outro sistema tem se levantado, tirando a culpa do homem e colocando em Deus, que toda atrocidade, tudo é a vontade de Deus. Só que aí o assassino, ele vai matar uma pessoa. A pessoa fala para ele, meu amado, Jesus ensinou que nós devemos amar o próximo. Só que aí ele mata pela vontade de Deus. Então esse outro sistema está ensinando que Deus está lutando contra o próprio filho dele, Jesus. Quando o estuprador vai estuprar alguém, uma mulher, ela às vezes pensa, ou até pode chegar até falar para ele, Jesus nos ensinou a amar o próximo, por que você está fazendo isso? Só que ele está fazendo pela vontade de Deus. Como isso? Como pode um sistema colocar Deus como bode expiatório da culpa dos homens? Ou seja, esse sistema está levantando um Deus que luta contra o próprio filho, contra Jesus. Aí uma mãe, ela sai de casa e deixa o filho largado, não olha e de repente ele sai e vai para a piscina e morre afogado. Estão colocando a culpa disso que foi a vontade de Deus. Só que se ela ama o próximo, se ela tem responsabilidade, ela sabe que ela deveria ter cuidado do filho e não deixado ele largado. Ou seja, essa é a vontade de Deus. Jesus ensinou que devemos amar o próximo e não ter irresponsabilidade. Estão criando um outro sistema que Deus está lutando contra Jesus. A igreja ensina que Deus luta contra Satanás, contra um diabo. E Paulo ensinou que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. E o próprio apóstolo Paulo falou que se um anjo do céu, ou mesmo um apóstolo, ou um homem, pregar um outro evangelho que não foi esse que eles pregaram, que seja considerado anátema ou maldito. Então, se estão ensinando outra coisa que Paulo não disse, esse ensino é maldito. Só que esses dois tipos de sistema estão entrando na cabeça das pessoas e enganando a muitos. Muitos estão muito confusos com esse sistema. Então, o que Deus faz diante disso? Deus enviou Jesus para ensinar o amor ao próximo, e os filhos dele, que deveria andar em justiça e obediência e ensinar as pessoas o amor ao próximo para que todas essas atrocidades parassem, acabassem, diminuíssem. Não, alguns próprios que se dizem filhos de Deus, eles estão ensinando outro sistema, colocando o próprio Deus como bode expiatório. Ou seja, ele tira a culpa do homem e coloca em Deus, fala que é a vontade de Deus, enquanto o sistema religioso tira a culpa do homem e coloca a culpa em Satanás. Só que os filhos de Deus têm que andar em justiça e amar ao próximo e ensinar isso, ensinar esse amor ao mundo, pois aquele que não ama o seu irmão não procede de Deus. Então foi isso que Deus fez. Deus, ele é tão soberano que ele faz algo, mas sem ser tirano. Porque um Deus que ele mesmo, pela vontade dele, as pessoas cometem atrocidades, isso não é soberania, é tirania.
Bom, então galera, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenha esclarecido muitas dúvidas e não percam o próximo, que é uma continuação desse, onde eu vou explicar outras coisas relacionadas a esses assuntos também. Então não percam o próximo vídeo.